direitista! Sou esquerdista! Salve, salve, rapaziada! Eu sou o professor Basílio do canal Historiando e tô aqui com a difícil tarefa de explicar direita e esquerda. Essas categorias analíticas um tanto usadas tanto nos jornais, quanto no Congresso Nacional, quanto no almoço de domingo, para explicar um pouco da realidade que a gente vive e dos problemas políticos que a gente vive. Antes de mais nada, é importante ressaltar que estamos num país democrático, então você pode gostar ou não desse vídeo. Se gostar, aperta o joinha, compartilha, fortalece o projeto. Se não gostar, eu agradeço ainda assim a sua atenção e peço para que você comente, critique. Gostamos da troca de ideias, da pluralidade. Beleza? Feitas essas ressalvas, vamos de fato para a aula. Direita e esquerda não existem em si mesmas. Direita e esquerda são categorias relacionais, ou seja, a direita significa que algo está à direita de alguma coisa, e a esquerda significa que algo está à esquerda de alguma coisa, ou seja, direita e esquerda estão em relação umas com as outras. Veremos isso na trajetória aí dessas categorias no correr da história, tudo bem? Mas quando é que surge isso? Estamos em Paris, 1789. O antigo regime, aquele mundo dos reis absolutistas e da nobreza cheio de privilégios, está desmoronando. Alguns homens do terceiro estado, os deputados, estão lá reunidos em Assembleia Nacional Constituinte. E lá naquela reunião, um grupo está à direita, os girondinos. Homens ricos do comércio transatlântico. E à esquerda estão os jacobinos, profissionais liberais, um tanto mais pobres do que os girondinos. E aí, o que significa direita e esquerda? Os girondinos, essencialmente, queriam transformações na ordem jurídica, queriam que todas as pessoas fossem iguais perante a lei, que não houvesse distinção entre as pessoas segundo a lei, que todas as pessoas pudessem, pelo seu mérito e pelo seu esforço individual, conquistar um lugar ao sol. Só que, por outro lado, os girondinos queriam conservar, especialmente, a sua propriedade privada. Os girondinos, então, queriam transformações, mas de uma forma mais moderada. Os girondinos queriam conservar a ordem social. Por outro lado, os jacobinos queriam transformações abruptas e radicais, não só nas leis, mas também nos aspectos econômicos. Eles queriam transformações econômicos sociais. Tudo bem? Grosso modo, a partir daí vão surgir essas duas categorias. A direita com aspecto mais de conservação e a esquerda com aspecto mais de transformação. Aí você deve estar aí falando, meu Deus, que direitista! Meu Deus, que esquerdista! Pessoal, vamos pensar com a cabeça e não com o fígado. Muitas vezes é necessário conservar coisas. Muitas vezes é necessário transformar coisas. Ou seja, o conservar ou transformar em si não significam nada. Precisamos analisar caso a caso e, a partir da nossa opinião, julgarmos se é melhor conservar ou se é melhor transformar. A política tem dessas coisas do diálogo, do debate, enfim. É na França revolucionária que surge direita e esquerda. No século XIX a coisa vai ficar um pouco bagunçada. E nós vamos ter, numa extrema direita, no século XIX na Europa, os monarquistas, os que desejavam a restauração do absolutismo. Vindo para a esquerda nós teremos os republicanos, aqueles que queriam o fim das monarquias. À esquerda ainda dos republicanos, ou seja, buscando mais transformações, nós vamos ter os democratas, que acreditam no século XIX, eles eram a minoria, acreditam em uma democracia, em um governo da demos, do povo. E mais à esquerda, lá no extremo, temos os socialistas. O boom aí, o nascimento do socialismo é 1848 com o livro do Karl Marx, o Manifesto do Partido Comunista. O que o socialismo falava? Teremos uma aula sobre teorias políticas e sociais do século XIX, mas só para antecipar. O socialismo falava que era necessário acabar com a propriedade privada, ou seja, o fim da propriedade privada. Tudo bem? Grosso modo, é isso que haverá no século XIX.
Vamos para o século XX, que a coisa fica um pouco mais interessante. No século XX, o que nós temos de forma hegemônica em todo o mundo? O liberalismo. O que é o liberalismo? É um regime das liberdades individuais, em que a liberdade do indivíduo ela é valorizada acima de tudo. Se a liberdade do indivíduo é valorizada acima de tudo, o Estado não deve interferir. O Estado não deve interferir na sua propriedade, o Estado não deve interferir na sua relação de trabalho, o Estado não deve fazer nada. Quanto menor for o Estado, mais livre é o indivíduo. Tudo bem? No polo oposto, ou seja, se o liberalismo está à direita, no outro ponto está o socialismo, ou seja, o Estado sendo utilizado para pôr fim à propriedade privada. Se o liberalismo pregava a liberdade individual numa direita, na esquerda, na busca por uma igualdade social, o Estado deveria atuar no fim da propriedade privada. Então, no início do século XIX, que nós temos a extrema-direita, ou melhor, à direita nós temos o liberalismo e à esquerda nós temos o socialismo. E aí, ninguém tenta conciliar isso, tenta achar um meio termo? Sim. Vai ser no início do século XX que surge uma coisa chamada social-democracia. Uma tentativa ali democrática e preservando as liberdades individuais de buscar justiça social. Então a propriedade privada, a essência do capitalismo fica preservada. Todo mundo será dono da sua propriedade. Mas, por outro lado, o Estado irá atuar como um regulador da propriedade, visando justiça social. Em outras palavras, a propriedade permanece, mas por uma série de encargos e impostos, o Estado vai garantir direitos sociais básicos, como educação, saúde, etc. Então nós temos esse panorama no início do século XX. À direita o liberalismo, à esquerda o socialismo e numa posição um pouco mais central a social-democracia. Tudo bem? Guarda isso. As coisas são relacionais. Então, neste contexto, o liberalismo está à direita, e o socialismo está à esquerda, e a social-democracia ocupa um papel ali de centro. Beleza? Tudo vai lindo, tudo vai belo, o mundo é liberal como nunca, até a crise de 29. A crise de 29 é uma grande crise econômica no mundo capitalista. E é essencialmente uma crise do liberalismo, enquanto forma de gerir a economia e a vida social. Aqui é fundamental a gente pensar num cabo de guerra. Pessoal, na extrema esquerda nós temos o socialismo. Na direita nós temos o liberalismo. Com a crise de 29, o liberalismo caiu. Ou seja, o socialismo começa a se fortalecer. Até mesmo porque desde 1917 o socialismo já é hegemônico aonde? Na União Soviética. E a União Soviética não sofreu as consequências da crise de 29 porque ela tinha uma economia isolada e planificada, ou seja, ela não sofre as consequências da crise. A partir da crise de 29 o socialismo começa a crescer. E o mundo capitalista, para tentar sobreviver a essa ameaça ao socialista, busca mais do que nunca a social-democracia. A social-democracia vai ser a saída, por exemplo, que Roosevelt vai usar com o New Deal nos Estados Unidos. Ou seja, o Estado mantém a propriedade privada, mas se torna um regulador de alguns aspectos da vida social. Em outras palavras, o Estado cobra imposto para garantir serviços básicos. Então o Estado mantém a liberdade individual, mas busca ser garantidor da justiça social. Pega imposto para construir escolas, hospitais, etc, etc. Mas a corda ainda está indo para a esquerda. E o mundo, especialmente europeu, deseja conservar a ordem. Eis que surge o nazifascismo. O nazifascismo então se coloca numa extrema direita, como se eles pegassem a corda solta pelo liberalismo e puxassem com força total para a direita, para buscar conservar e manter a ordem social. Pessoal, o que é importante? Uma autora muito importante chamada Hannah Arendt classifica tanto o socialismo quanto o nazifascismo como regimes totalitários, ou seja, regimes extremos que anulam absolutamente a liberdade individual. Tudo bem? Mas o que temos então na Segunda Guerra Mundial? Naquele final da década de 30, início da década de 40. Quem é que se une contra o fascismo? Social-democracia
e socialismo. União Soviética e Estados Unidos se unem para combater esta extrema-direita nazifascista. Tudo bem? Vamos então para o mundo do pós-guerra. O mundo do pós-guerra novamente polariza. Nós temos na União Soviética e depois na China e depois em Cuba o socialismo, ou seja, este Estado forte, esse Estado muitas vezes autoritário, que busca, pelo menos esse é o discurso, a garantia da igualdade social, busca garantir a igualdade social. Enquanto nos Estados Unidos e na Europa, nós temos uma social-democracia. É o Partido Democrata nos Estados Unidos, pelo menos da década de 50, 60 e 70, e o Partido Trabalhista inglês também. Ou seja, um Estado garantidor de justiça social, garantidor de certos direitos sociais, como educação, saúde, previdência. Tudo bem? Então o mundo no pós-guerra está polarizado dessa forma: social-democracia à direita, socialismo à esquerda. Ou seja, conservar a ordem, transformar a ordem. Beleza? Isso vai bem, a coisa vai bem, a Guerra Fria tá rolando, treta para todo lado, mas em 1973 e depois 79 nós temos a crise do petróleo, uma crise que quebra o mundo inteiro, o mundo socialista e o mundo capitalista. Pessoal, depois da crise do petróleo nós vamos ter o quê? À esquerda nós vamos manter o socialismo, a União Soviética permanece, nós vamos manter a social-democracia, só que surge num polo mais à direita o neoliberalismo. O que o neoliberalismo prega? Ele prega, em nome desta liberdade individual, o fim da social-democracia, o fim do Estado como um regulador da vida social. Em outras palavras, privatizações, desregulamentação do Estado, e esses direitos sociais deixam de ser garantidos pelo Estado e se tornam mercadorias. O indivíduo, segundo o neoliberalismo, deve ser livre para escolher que serviço ele quer. E este Estado autoritário, o neoliberalismo está falando isso da social-democracia, não do socialismo. Mas enfim, o neoliberalismo fala que esta social-democracia é quase igual ao socialismo, é autoritária da mesma forma. E com este discurso, o neoliberalismo se fortalece na década de 80. Temos os grandes nomes: senhorita Margaret Thatcher, senhorito Donald Reagan nos Estados Unidos. Tudo bem? O mundo vai assim, desde a década de 80, à direita, o neoliberalismo, numa posição central a social-democracia e numa posição mais à esquerda o socialismo. Tudo bem? Mas o socialismo quebra. O socialismo mostra-se na União Soviética daquela forma insustentável e temos aí no final da década de 80 início de 90 a queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética. E o que é que nos sobra então? Neoliberalismo à direita, social-democracia à esquerda. Tudo bem? Então o Estado como garantidor de recursos e uma desregulamentação do Estado em nome da liberdade individual. Novamente temos isso aqui: conservar ou transformar, liberdade individual ou igualdade social. Tudo bem? Era este o mundo que conhecíamos, pelo menos até o ano de 2008. No ano de 2008, esta polarização direita-esquerda, social-democracia, neoliberalismo ganha um novo ator. Por quê? Porque a crise de 2008 foi, de alguma forma, uma crise neste modelo econômico neoliberal. E o que é que nós temos a partir de 2008? A emergência de um neopopulismo de direita. Enfim, agora claramente ligado a aspectos econômicos, mas sobretudo ligado a aspectos de valores. Esse neopopulismo de direita se coloca como um protetor dos menos favorecidos, se coloca como alguém que vai guardar e preservar a moral contra marxismo cultural ou contra deturpação de valores da família, da tradição e da propriedade. Pessoal, é um pouco difícil caracterizar porque é um fenômeno que está surgindo e a social-democracia agora, novamente à esquerda, continua aí sendo continuamente atacada, caracterizada como socialismo, enfim. Rapaziada, o que é fundamental?
Isso aqui é só um percurso amplo, depois vou indicar aí outros vídeos, tem outros materiais para você ver. O que é fundamental? Fundamental é entender que direita e esquerda são coisas relacionais, coisas que estão em relação a alguma coisa, tudo bem? E mais do que direita ou esquerda, o que é fundamental é o respeito à liberdade de expressão, à pluralidade e isso, a troca de ideias. Forte abraço e é isso aí, professor Basílio do canal Historiando.